Olá pessoal, vamos retomando então e nós vamos falar agora sobre compensação. O que vem a ser a compensação? A compensação ocorre quando um credor é ao mesmo tempo credor e devedor reciprocamente. Então, até onde houver equivalência de créditos e débitos, ocorrerá a compensação, que é meio extintivo e também gera a extinção daquela obrigação de forma indireta, ou seja, sem que as partes tenham efetuado os pagamentos respectivamente um para o outro nos vencimentos, pode acontecer esta compensação, ok? A compensação ela se divide em três espécies, quais sejam: compensação pode ser legal, a compensação pode ser convencional e a compensação pode ser judicial, né? Então vamos lá. A primeira das espécies é a compensação legal. Quais são os requisitos para que ocorra a compensação legal? A compensação legal exige a reciprocidade de devedor e credor, ou seja, o credor e o devedor devem ser as pessoas reciprocamente credoras e devedoras uma em relação à outra. O débito ou os débitos e créditos devem estar exigíveis, vencidos. Eles devem ser líquidos, ou seja, certos quanto à sua existência e quantificado quanto ao valor, e ao mesmo tempo devem ser fungíveis. O Código Civil, a partir do artigo 368, ele fala sobre a compensação, né? E ele diz assim: se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então é aí que nós temos o primeiro requisito da compensação legal, que é a reciprocidade. Em seguida, no artigo 369, vem os outros requisitos. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, ok? Então, dentro da primeira espécie de compensação, nós temos a reciprocidade. Credor e devedor reciprocamente são credores e devedores. A liquidez, a certeza do débito, né? A liquidez, ou seja, o débito é exigível, ele é certo quanto à existência e determinado quanto ao seu valor. Ele é fungível, né? E está possível de exigibilidade, ele é possível de exigibilidade. Vimos então a compensação legal. Outra espécie de compensação é a compensação convencional. Qual é a diferença? A diferença é que as partes podem, independentemente de um desses elementos estarem presentes, ou seja, melhor dizendo, independentemente se todos estejam presentes, é possível que eu faça a compensação, né? Então, se eu não tenho ali o vencimento de um dos débitos, eu posso convencionar a compensação? Sim. Se eu não tenho a fungibilidade entre o objeto, eu posso convencionar a compensação? Sim. E eu me lembro que a fungibilidade é a fungibilidade entre os objetos e em si, não entre si somente. O que eu quero dizer? Eu posso compensar dinheiro com dinheiro, eu posso compensar café tipo 1 com café tipo 1, eu não posso compensar, embora fungíveis, né, um objeto com o outro se não há uma plena homogeneidade, ok? Então vimos aí que a compensação convencional ocorre quando não estão presentes todos os requisitos da compensação legal. Avançando, nós temos a compensação judicial, ou seja, o juiz vai reconhecer dentro do processo a compensação quando alegada pela parte, ok? Bom, quando acontece isso, ou como pode ser feito isso? Suponhamos que um credor entre com uma ação contra um devedor e o devedor, no momento em que ele fará a defesa, ele pode alegar a compensação numa contestação por meio de uma preliminar, ou mesmo ele pode ingressar com uma ação, é a chamada reconvenção, nos mesmos autos, ou ele pode autonomamente ingressar com uma ação declaratória para que ocorra a compensação. Então aí nós temos o juiz validando a compensação incidentalmente dentro de um processo. E ele só o faz, pessoal, se todos os requisitos da compensação legal estiverem presentes, ok? Não somente
ela pode ser alegada em juízo, mas todos os requisitos da compensação legal devem estar presentes. Agora vamos dar uma passadela de olhos nos artigos para verificarmos as consequências jurídicas dessa compensação. O artigo 370 fala assim, embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Ou seja, se eu especifico, uma determinada prestação que tem uma qualidade fungível e essa qualidade está expressa no contrato, mesmo que sejam fungíveis, tem que se observar o que está escrito no contrato. É isso que está dizendo o artigo 370. Já o artigo 371 é interessantíssimo. Por quê? Porque é uma exceção ao princípio da reciprocidade, levando-se em conta o terceiro interessado na obrigação. Ou seja, abre-se a possibilidade do fiador compensar o crédito que o afiançado, no caso o devedor principal, que é o inquilino, tem para com o dono do imóvel locador. Vamos ver? Então aqui eu tenho, o devedor somente pode compensar com o credor, o que este lhe dever. Essa é a regra geral da reciprocidade. Aí vem a segunda parte, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Nós vamos até falar um pouquinho depois nas aulas remotas, é uma exceção ao princípio da reciprocidade o fiador poder levar adiante o crédito que o afiançado, no caso o inquilino, tem e compensar com o locador. O artigo 372, os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não impedem a compensação. Ou seja, aquele prazo, olha, me dá mais 10 dias, 15 dias, e isso não impede que haja a compensação. O artigo 373, ele fala que a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. O que isso quer dizer? A origem da dívida, a natureza dela não impede se forem de diferentes causas, exceto se provier uma das causas de esbulho, furto ou roubo, se provier de comodato, depósito ou alimentos, ou mesmo se um dos objetos não são suscetíveis de penhora. Se a coisa foi esbulhada, como é que eu esbulho algo e depois quero fazer com que ela sirva de compensação? Mesmo o objeto furtado. Então eu vou propor para o meu credor, aquele valor que eu acabei de subtrair dele, quando eu furto dele, e aí eu levo para uma eventual compensação ou o roubo que eventualmente ocorre, não é possível, E as coisas impenhoráveis também não são suscetíveis de compensação. O artigo 374 ele foi revogado. O artigo 375 traz uma peculiaridade. É possível as partes num contrato de antemão renunciarem a eventual compensação? Sim. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Ou seja, uma das partes abre mão que não quer compensar. Ou mesmo, as partes renunciam o direito de compensação. Aqui nós temos que deixar uma observação, vocês vão ver na obra do professor Tartucci. Qual seja, ele não aconselha que esta cláusula esteja presente nos contratos de adesão e naqueles contratos onde uma das partes é mais frágil ou hipossuficiente. Embora a doutrina clássica diga que o contrato faz lei entre as partes, hoje, dentro da pós-modernidade do direito civil, dentro das novas principiologias, aqui nós temos que observar as forças dos contratantes para que seja levada adiante essa cláusula que permite a renúncia prévia da compensação. Agora, o artigo 376, ele já enuncia um outro aspecto da compensação. Quando um terceiro não interessado, ele se vincula para uma pessoa, ele se obriga para uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Ou seja, o terceiro não interessado não pode se valer desse instituto da compensação quando está se obrigando por outrem. Então, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode ele querer se valer de uma dívida que ele tem com o credor do seu credor.
Artigo 377. O devedor que notificado, aqui é uma cessão de crédito. A essência do 377 é a seguinte: quando há uma cessão de crédito, se eu notifico o devedor e ele se silencia e não apresenta compensação, ele perde o direito de fazê-lo. Ao contrário, se ele deixa de ser notificado, ele pode sim apresentar compensação contra o cessionário. Vamos ler o artigo? O artigo 377 fala assim: o devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. O artigo 378 já diz que quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se pode compensar sem a dedução das despesas necessárias à concretização. O 379 diz o seguinte: se a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas aquelas regras da imputação do pagamento. E por último, o artigo 380, que fala o seguinte: não se admite a compensação em prejuízo do direito de terceiro. Então, se o devedor se tornar credor do seu credor, mas o crédito do credor já havia sido penhorado num outro processo, não pode opor ao exequente esta compensação de que contra o próprio credor ele disporia. Né? Esse é um artigo que nós vamos comentar na aula remota, bem como, né, há o artigo 371 que abre uma exceção ao princípio da reciprocidade, e o artigo 376 que fala do terceiro não interessado, ok? Então deem uma lida no conteúdo, assistam a esta videoaula, leiam o conteúdo da bibliografia e também nós vamos amanhã conversar, entre amanhã e no decorrer da semana, sobre o Instituto da Compensação. Espero que vocês compreendam que é um instituto onde nós temos 3 espécies. A compensação pode ser legal, quando eu tenho que observar todos aqueles requisitos, né? A fungibilidade, a reciprocidade, o vencimento da obrigação, né? E a liquidez da dívida. A compensação pode ser convencional, quando as partes convencionam que ela vai ocorrer, né, sem a presença de todos os requisitos, ou em juízo, quando o juiz avalia os requisitos da compensação legal e reconhece em juízo por meio do acolhimento de uma preliminar, ou mesmo da reconvenção ou de uma ação declaratória. Então, vamos em frente. É mais um meio indireto de cumprimento de obrigação, muito importante, muito utilizado, que nós vamos estudar, né, no decorrer desse nosso bimestre. Tá ok? A gente continua em breve aí com outros meios indiretos de pagamento.